Durante o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu uma coletiva mentirosa, canalha, dizendo que o PCC, o primeiro comando da capital, estaria apoiando a candidatura do Guilherme Boulos. Passado menos de 2 meses da eleição em São Paulo, vem à tona que não só a cúpula ali ligada ao governo do Tarcísio teria uma relação em tese muito próxima com pessoas ligadas às forças de segurança pública e que teriam envolvimento com o PCC, como até um de seus seguranças. E só para vocês verem a gravidade do que a gente vai trazer aqui, um dos indivíduos que foi preso ali, acusado de ter relação com o primeiro comando da capital, acusado também de extorcer o Vinícius Gritzbach, e também aquele indivíduo que apareceu na delação do Vinícius Gritzbach, torcia para que o Tarcísio fosse eleito, porque se o Tarcísio fosse eleito, poderia colocar alguém do esquema deles como delegado geral. Caso o Partido dos Trabalhadores vencesse a eleição, seria péssimo para eles. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a máscara desses indivíduos que se vendem como honestos não para de cair. Bora pro vídeo. Não é novidade para ninguém que bolsonarismo e criminalidade são quase que sinônimos ou homônimos, dependendo de como você quiser ver a aplicação do entendimento das palavras. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um filhote do Bolsonaro e que, apesar de se vender como um bolsonarista, entre aspas, moderado, até porque na cabeça somente de redações ligadas à mídia golpista do nosso país, esse termo pode ser aplicado a uma figura como o Tarcísio, agora a gente vê pessoas ligadas à cúpula da polícia no estado de São Paulo sendo denunciadas e presas ou afastadas pelo envolvimento com o primeiro comando da capital, a 8ª maior máfia do mundo. E que o Tarcísio, inclusive, durante o segundo turno das eleições, agora de 2024, disse que as forças de segurança de São Paulo conseguiram captar mensagens que vinham do sistema carcerário, onde se era defendido ali que o voto dos indivíduos que estavam em comunidade sob influência do primeiro comando da capital fosse no Guilherme Boulos, porque supostamente seria melhor para eles a eleição do Guilherme Boulos. A gente já sabe que isso gerou, inclusive, uma denúncia formalizada pelo Boulos contra o Tarcísio, que pode culminar no futuro não tão distante com a sua inelegibilidade, e agora com a morte do Vinícius Gritzbach, há cerca de 1 mês e meio atrás, no dia 8 de novembro, vem à tona vários indivíduos ligados à polícia militar e civil que têm relação próxima com o Tarcísio ou com o governo do Tarcísio, sendo afastados ou presos por ter relações, no mínimo, promíscuas com o crime organizado e bem específico com o PCC. Só para vocês terem noção, por exemplo, de uma dessas relações, o ex-segurança de Tarcísio foi afastado da PM após ser preso por participar de esquema envolvendo o PCC. E quando você vem aqui, por exemplo, neste material publicado no portal Metrópolis, a gente consegue entender a gravidade dessa relação em tese das forças de segurança de São Paulo com o PCC e a torcida pelo Tarcísio. Tá aqui, ó. De Tarcísio a relógios de luxo, a conversa secreta de policiais presos, diálogos interceptados pela Polícia Federal, revela como policiais encararam a eleição de Tarcísio e troca de informações sobre Vinícius Gritzbach. Eles falam aqui, né, sobre alguns relógios que eles receberam do Vinícius Gritzbach como parte da propina. Entre esses indivíduos aqui estavam 2 policiais, entre esses policiais aqui o senhor Eduardo Monteiro, que inclusive é citado lá pelo Vinícius Gritzbach naquela entrevista que ele deu para o Cabrini na Record. E aqui abaixo ó, se fala sobre a eleição em 2022. Para nós é melhor o Tarcísio. Eduardo Monteiro afirma que Tarcísio vai ganhar. Questionado quem ele iria nomear para chefiar a delegacia geral, podia colar um amigo, né, como delegado geral. E é Tarcísio, acho que vai ganhar. Para nós é melhor o Tarcísio, respondeu outro indivíduo chamado Xixo. Eduardo Monteiro então argumenta que em uma eventual vitória do PT, os policiais estariam mortos. Vamos pagar igual o cachorro grande. Ele reforça o desejo de Xixo para que o novo delegado-geral seja amigo deles, entre aspas. O delegado-geral pode ser um delegado amigo, né? Amigo nosso, né? Chega de ser amigo dos outros, tem que ser amigo nosso, colado em nós. Ou seja, quem é que o PCC está torcendo para se manter no poder em São Paulo? Seriam partidos ligados à esquerda? Seria o Guilherme Boulos, o presidente Lula, o Fernando Haddad,
figuras ligadas ao Partido dos Trabalhadores, ao PSOL, ao PSB e a outros partidos que em tese são do espectro da esquerda? Ou está cada vez mais claro a relação destas figuras com a direita bolsonarista? Só para vocês não esquecerem também, tá aqui, ó. Diretor do DEIC e delegado de São Paulo são afastados após serem citados em delação sobre corrupção policial. Deputado também foi mencionado. Nomes foram listados por Vinícius Gritzbach, que colaborava com investigações sobre o PCC e foi executado a tiros no aeroporto de Guarulhos. Citados negam ligações com o criminoso ou com criminosos. E tá aqui, ó. Entre esses indivíduos está o delegado Fábio Baena, que inclusive o Vinícius Gritzbach mostrou áudios trocados por ele, o Eduardo Monteiro e outras figuras que a gente está vendo aqui, ó, sendo citados na delação do Vinícius Gritzbach. E inclusive, em um determinado trecho da entrevista do Cabrini, ele fala lá que um dos indivíduos envolvidos, né, o Eduardo Monteiro, supostamente não teria medo de acabarem descobrindo os esquemas dele, porque ele tinha uma tia ligada à Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo e que não daria em nada. Tanto que tá aqui o material, ó. PCC, chefe da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, se afasta após prisão de sobrinhos. Para aliados, Eduardo Monteiro dava a entender que, devido ao parentesco, não temia investigações disciplinares. E aí segue. Rosimeire Monteiro de Francisco Ibanhes, chefe da Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo, pediu afastamento do cargo nesta sexta-feira, na semana passada, não hoje, tá? Dia 20 de dezembro, após a prisão do seu sobrinho, Eduardo Lopes Monteiro. Eduardo é um dos investigados no envolvimento com o primeiro comando da capital. Ele e outros 4 policiais teriam negociado propinas da ordem de 30 milhões de reais com membros da facção. E só para vocês terem noção, por exemplo, no caso envolvendo aqui o segurança do Tarcísio, ele é acusado de fazer parte de um esquema que lavou cerca de 6 bilhões de reais com o comando do PCC. A grande pergunta que fica agora é a seguinte: por que o DERIT não deixa a segurança em São Paulo, a Secretaria de Segurança? Será que é só por conta de acordo político envolvendo o PP, o Tarcísio, o Ciro Nogueira, que tem projeções futuras ali para o DERIT ser candidato a governador de São Paulo, se o Tarcísio for candidato à presidência, para o DERIT ser candidato a senador? Talvez não, meu amigo. Talvez a relação seja muito mais promíscua do que você imagine. Existe a possibilidade, supostamente, do próprio governador de São Paulo saber de tudo isso e ficar calado, porque ele se beneficiaria disso. Ou vocês esqueceram daquela história no passado, durante a eleição em 2022, que um indivíduo foi morto em uma comunidade em São Paulo e que supostamente foi ali uma retaliação ao Tarcísio, sendo que, como a gente já sabe, pessoas ligadas à equipe do Tarcísio, em tese, mataram um indivíduo que não tinha, até onde a gente tem informação, cometido crime algum naquele momento ali. Fica a pergunta agora: quem o PCC apoia em São Paulo? O Boulos ou o Tarcísio? Eu acho que a própria Polícia Federal está desvendando supostamente para onde esse apoio era mais caro ao PCC, se para o Tarcísio ou para o Boulos. Vendo a quantidade de figuras presas que a gente tem visto ligadas à segurança pública na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, eu acho que a pergunta está mais do que respondida. Comenta aqui o que é que você acha disso, compartilha esse vídeo, colabora com o nosso Pix se você puder, apontando o celular para esse QR Code. Qualquer quantia que você quiser doar é importante para a gente. Se você não conseguir fazer a leitura do QR Code, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ohistoriadoroficial@gmail.com. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!